Bom, muita coisa nesse capítulo. Vamos tentar acertar o som um pouquinho. Talvez assim fique melhor. Vamos ver. Sim. Muita coisa nesse capítulo. Pronto, talvez eu não seja um homem. A questão mas eu acho que um ponto central é a intensificação desse conflito, que não é o conflito do Viveiros, que o Viveiros propõe e elabora entre antropomorfismo e antropocentrismo, que ele entende como sendo um tertium non datur, né? Não tem outra opção, né? Se ele não teria opção, por exemplo, para filósofas, uma outra opção seria, por exemplo, evitar o antropomorfismo que tem o cheiro de metafísica da subjetividade e evitar ao mesmo tempo o correlacionismo forte e fraco. E essa alternativa seria, por exemplo, a alternativa do Meia-Sul, que não seria nem antropocêntrica e nem antropomórfica. Seria justamente pensar o mundo a partir de uma desumanização, a partir de um desencantamento, para usar os termos que o Ray Brassier preferiria usar. Portanto, abraçar o desencantamento do mundo e não lutar contra ele. Essa alternativa que não é uma alternativa de universalização. Isso é muito importante politicamente aqui, ou cosmopoliticamente, porque justamente isso seria ainda uma forma de antropocentrismo recalcada, né? Porque, talvez, por exemplo, porque a gente nunca vai conseguir ser tão moderno, e a gente jamais foi tão moderno. Se a gente jamais foi tão moderno, Valentim se pergunta, talvez a gente sempre foi então índio. Então, pronto, essas opções que o Vieira de Castro acha que não tem lugar, ou seja, você abraça o antropomorfismo ou você abraça o antropocentrismo. Mas o Valentim aqui vai apresentar uma dicotomia, um dilema que em certo sentido é mais amplo, em certo sentido é mais restrito do que esse do Viveiros, que é, digamos assim, o dilema entre a máquina antropológica ocidental, e aí a figura aqui não é só a análise que o Agamben faz, mas a posição que o Agamben faz no uso dos assume no uso dos corpos, e de um lado, e justamente a posição ameríndia de outro. Não é só a máquina antropológica ocidental contra uma outra máquina antropológica, mas se trata da ideia mesma de uma máquina antropológica contra uma máquina que é ao mesmo tempo anti-máquina. Então o conflito é, em certo sentido, mais específico e ao mesmo tempo mais amplo que o conflito entre antropocentrismo e antropomorfismo. E seria então um conflito, como aparece no final do capítulo, um conflito entre Agamben e Vieira de Castro, né? Então aparece, por exemplo, o conflito entre o Jawara Ixê e o Homo Sacer, né? Ou seja, aquele que se diz não humano, de um lado, e aquele que rechaça o não humano de si. É isso que ele vai dizer que é uma divergência cosmopolítica. É essa divergência cosmopolítica que ele está diagnosticando primeiramente aqui, né? Entre o rechaço da humanidade e a assunção da humanidade, né? Então o universo epistêmico, ontológico ameríndio
ele é um universo completamente diferente do universo ocidental, justamente porque ele está no polo oposto dessa divergência cosmopolítica. Porque é totalmente aberto ao ameríndio a posição que diz: eu não sou humano. É essa experiência que é a experiência sempre que está aberta ao canibalismo, que sempre está aberto à experiência do xamã. O canibalismo, o Valentim cita do Viveiros de Castro. Isso é um texto esse é um texto antigo, é um texto de o texto sobre os Arauetê de 1986. Eles dizem que o canibalismo, enfim, é mais que uma, ou seja, antes mesmo da formulação do perspectivismo do multinaturalismo, que se dá durante a fase final da orientação de tese que o Viveiros faz da Tânia Stoltze Lima, da etnografia que ela está fazendo do Juruna. É aí que a coisa começa a surgir assim, de uma maneira específica, essa ideia ameríndia. Isso se dá quase no fim do século passado, né? Ou seja, é uma dessas coisas de virada do século. Aqui muito antes ele diz: o canibalismo, enfim, está na página 208, é mais que uma mediação através da alteridade, visando uma restituição da identidade. Ele é uma inescapável passagem para a alteridade. Devir morto, devir animal, devir inimigo. Ela não é uma afirmação da alteridade. A antropofagia vem daí. Lembra do elo que eu estava falando entre a antropofagia, a ideia da sociedade contra o Estado, do pensamento contra o e o perspectivismo do Baixo Amazonas. Então, aqui a gente está falando devir morto, ou seja, se trata de se tornar aquilo que você devora. Devir morto, devir animal, devir inimigo. Ou seja, não se trata de rechaçar a animalidade como se a predação fosse um elemento totalmente externo da minha vida psíquica humana. Não se trata de deixar de lado a predação, já que eu estou no topo da linha predatória. E aí eu posso olhar para cima com os anjos, né, para usar a imagem do Hilke, e não para baixo com os animais. Os animais para baixo, eles ficam sendo desprezados e ficam sendo aquela parte deixada de lado pela máquina antropológica, que está constantemente tendo que rodar para garantir que eu não caio de novo nessa linha, eu não posso virar um animal de novo. E aqui o canibalismo, em contraste, ele diz: devir morto, devir animal, devir inimigo. É o que acontece comigo quando eu predo e quando eu como. A devoração é um atentado à identidade humana e própria. Eu devenho o outro, eu me torno o outro. Então a devoração é uma espécie de contra-ontologia. Eu deixo de ser o ente que eu era. Ela é contra-ôntico, digamos. Eu passo a ser outra coisa. Se vocês quiserem, eu sou substituída. Percebe? Eu sou substituída. Então a substituição aqui, a ressonância levinasiana, eu não vou explorar, vou deixar só insinuada. Tá bom. Geralmente quando você insinua, você não fala que você está deixando insinuado. Mas enfim, percebe? A substituição aqui. Né? Ou seja, aqui você pode pensar, por exemplo, também em termos de, né, o outro termo que o Levinas associa no autrement qu'être com a substituição é a recorrência. Então, você sai de si comendo, mas você volta a si depois. Esse trânsito de si. A recorrência, ela justamente é uma
é um atentado à identidade. Ela fricciona, confronta a identidade, como a devoração, que é uma substituição. Devir morto, devir animal, devir inimigo. Essa linguagem do devir não é a melhor linguagem para se pensar em Levinas, mas mesmo assim eu queria ressaltar isso, porque é essa escolha que o Viveiros está fazendo, né? Ou seja, ele não está pensando numa substituição, ele está pensando numa espécie de devir, que é uma espécie de continuidade entre os entes, né? Está pensando nisso, talvez pela própria ideia da floresta como um gradiente de matizes, mais do que uma taxonomia. Eu sou o inimigo, ele segue. E é isso que dizem os Araueté por seus deuses. Outra coisa disse Cunhambebe, o chefe Tupinambá não disse que aquilo que comia não era humano, que era uma coisa, um outro que ele, um animal. Ele dizia, eu não sou humano. Então é isso, assim, a devoração desumaniza. Essa desumanização é que é cosmicamente, cosmopoliticamente tão divergente do Ocidente. Né, do Ocidente, que vai dizer a devoração é uma afirmação de si, é uma retomada da identidade, é uma espécie de excesso da identidade, é uma espécie de, como é que a gente pode dizer melhor? É uma espécie de celebração da identidade. Eu como os outros e, portanto, sou eu. Não há substituição na devoração. E mais, a devoração é justamente posta de lado como justamente alguma coisa que não é, aquilo que é devorado não sou eu, e a devoração é justamente aquela parte animal de mim. Então essa divergência é uma divergência crucial, né? E eu acho que talvez a gente possa pensar o capítulo em termos dessa divergência. Eu queria passar dessa dicotomia. Tem uma observação que eu não sei se eu comentei já, que é uma observação que o Viveiros faz no perspectivismo e multinaturalismo na América Indígena, que é o primeiro texto citado do capítulo, em que o Viveiros diz, não se trata para mim de abolir abolir a dicotomia natureza e cultura, não se trata para mim de fazer isso, porque basicamente porque já tem coisas demais que não existem. Mas se trata de pensar, até porque não tem exatamente o que propor para substituir isso. Isso vai ser crucial na etnologia, né? Ou se vocês quiserem na na ontografia ou na ontoscopia, ou se vocês quiserem então nessa linha na ontologia que ele vai propor e que ele vai atribuir aos grupos do Baixo Amazonas. Portanto, então ele vai dizer assim, não se trata de abolir essa relação entre natureza e cultura, mas aqui também essa relação entre natureza e cultura, ela é pensada de uma maneira diferente, porque, enfim, porque a dicotomia permanece, só que essas dicotomias são outras, e as dicotomias são, enfim, herança estruturalista, se vocês quiserem, mas elas são pensadas de outra maneira, e elas são pensadas de uma maneira que subverte as dicotomias ocidentais. Então, uma dicotomia que aparece, e que é muito importante, que aparece no trabalho da Tânia Stoltzer, e que aparece no trabalho do Viveiros como xamanismo vertical e xamanismo horizontal, isso está crucialmente na página 205,
e que o Valentim apresenta de um jeito muito interessante como sendo as duas sabedorias, quase como se a gente pudesse pensar assim, existe uma espécie de sabedoria empírica e uma espécie de sabedoria transcendental no multinaturalismo, no perspectivismo. Por quê? Porque existe a sabedoria que é aquela sabedoria de dizer assim, cara, veja bem, eu aqui sou humano, tem os outros também que são humanos também, né? Porque afinal de contas, como a gente estava falando na síncrona, é como, para usar os termos do David Kaplan, ou seja, do estudo da pronumeridade, dos demonstrativos, da lógica dos indexicais, o caráter, ele é universal. Ainda que o conteúdo seria diferente, ou seja, a minha tia, assim, todo mundo tem mãe, mas a mãe de cada um é diferente. Todo mundo está aqui, mas o aqui de cada um é diferente. Todo mundo tá vivendo agora, mas o agora de cada um é diferente. Todo mundo tem uma coisa abaixo de si, mas o abaixo de si é diferente. Todo mundo come alguma coisa, mas a comida de cada um é diferente, né? Inclusive, enfim, né, do jaguar, do salmão. Então, esse caráter, por ser exatamente o mesmo, o conhecimento do caráter é esse conhecimento que eu poderia chamar de empírico, entende? É um conhecimento empírico do mundo. Tipo assim, veja bem, é quase um conhecimento cultural, ele diz, né? Então, os porcos, eles na verdade são humanos para eles, mas para mim eles não são humanos. Eu vivo dentro da minha bolha, do meu gomo. É um termo que eu gosto de usar, um termo do Kit Fine, né? Já que a gente está nessa onda, e mais tarde talvez eu possa falar um pouco sobre, ainda nesse episódio, sobre a relação entre perspectivismo e indexicalismo. Uma das fontes do indexicalismo é justamente o trabalho do Kit Fine sobre filosofia do tempo, né? E aí ele vai dizer assim, uma posição possível, uma posição fragmentada. Assim, duas posições que ele recomenda são posições que, se vocês leem está rolando agora, está começando agora mais um Ibope da filosofia, né? É uma coisa que o Phil Papers faz e que é muito interessante. São 50 questões, e depois você tem outras adicionais, se você quiser responder. São 50 questões, são distribuídas por filósofos de todo mundo para saber mais ou menos qual é a opinião, quais são as modas filosóficas, né? Quais são as opiniões vigentes no momento, quais são as opiniões preponderantes no momento. Justamente, então aí você tem várias questões e o Ibope, assim, a pesquisa de opinião desse ano está muito interessante. Tem várias coisas, por exemplo, tem pela primeira vez, eu acho, a pergunta sobre veganismo e vegetarianismo, né, qual a opinião dos filósofos sobre isso e tal. E tem uma pergunta sobre filosofia do tempo, né? E a pergunta sobre filosofia do tempo, a única que tem, é sobre aísmo ou beísmo, né? Teorias A ou teorias B. O Kit Fine é um aísta, né? O aísmo, bom, enfim, o aísmo, para quem não está familiarizado com essas discussões, o aísmo é a ideia de que o tempo requer uma linha, uma série, né? Composta de coisas como há pouquinho, agora, daqui a pouquinho, ou então ano passado, esse ano, ano que vem, ou então ontem, hoje, amanhã. Essa é a série A. Enquanto que o beísmo diz que ele não precisa dessa série A e só precisa, a série B pode dizer que não basta isso, o aísmo pode dizer que não basta isso. Mas o beísmo diz que o tempo só precisa da série B, e a série B é a série que diz 17:5, 17:10, 17:20, 17:15, ou então 2019, 2020, 2021, enfim. Entendeu? Né? Ou seja, a série B não é uma série indexical, a série A é uma série indexical.
E a partir disso, o Kit Fine, ele é um aísta. Muita gente usa o aísmo para rejeitar a ideia de tempo. Essa é a posição clássica do John McTaggart. Ele disse assim, olha, já que precisa do série A, não tem tempo, não pode ter tempo. Vai ter que ser um antirrealista, um irrealista com respeito ao tempo. O tempo é irreal, porque o tempo não pode ter uma coisa como série A. Que loucura é essa? Vai ter um agora. Um tempo, assim, tempo que agora que vai valer? O meu, o seu, o da turma do século XIX, qual que é o agora que vai valer? Isso é absurdo, né? Portanto, o tempo não pode ser uma realidade. O realismo A é o que encaminha para o indexicalismo e nessa vizinhança do perspectivismo também. E o Kit Fine, interessantemente, ele aponta para duas... o Kit Fine, ele aponta justamente para duas alternativas aístas, né? Existe uma que ele considera a menos interessante, mas é também, em geral, tendia a ser até uns anos atrás mais popular, antes do trabalho do Kit Fine, que é o que o pessoal chama de presentismo. Ele diz assim, o problema do presentismo é que supõe que apenas vale o tempo presente, né? Seria essa ideia. O problema do presentismo é que supõe que a realidade não é neutra. Isso ele diz assim, isso é uma coisa muito difícil de aceitar, eu prefiro não aceitar isso, né? A realidade tem que ser neutra. Eu prefiro dizer que a realidade ela não é absoluta ou que a realidade ela não é coerente, né? E aí ele apresenta duas alternativas ao presentismo. Uma delas é o perspectivismo, como ele diz, e uma outra é o fragmentalismo. O perspectivismo vai dizer, na posição dele, né, o perspectivismo dele, né, o Kit Fine diz, olha, na verdade cada perspectiva de tempo tem a sua realidade, a realidade, portanto, é perspectivada, tem a perspectiva de agora, a perspectiva de daqui a pouco, etc. Então você tem uma multiplicidade de perspectivas, você tem essa multiplicidade um pouco evita que a realidade seja ela mesma não neutra, né? E outra alternativa, que é o fragmentalismo, é dizer assim, olha, beleza, você tem esses gominhos todos, mas existe uma outra coisa. Existe uma coisa que ele chama de Uber-realidade, e essa Uber-realidade, ela é uma realidade que congrega cada um desses gominhos, aglomera, aglutina, entulha cada um desses gominhos. Só que quando você entulha cada um desses gominhos, veja o que acontece. Não é muito difícil de ver, né? Quando você entulha cada um desses gominhos, você não tem mais coerência. Então, isso tudo, vocês imaginam, isso me interessa muito, porque eu acho que o fragmentalismo é já uma espécie de metafísica paradoxal, como eu acho que o indexicalismo portanto a gente está mais ou menos no mesmo barco, aí a gente, enfim, né, talvez mais tarde, no final eu fale um pouco sobre indexicalismo e perspectivismo. Mas, então, tudo isso é para dizer que no caso dessa sabedoria empírica que da qual está falando o Valentim lá na 204, 205, essa sabedoria empírica é a sabedoria dos caminhos, né? Sabedoria dos caminhos. Tá, veja bem, para o porco é humano, massa, mas para mim o porco é porco. Para o porco, eu sei que o porco, mas beleza, né? Eu sei que para o porco eu sei que o que o porco talvez não saiba é que para mim ele é um porco, que é justamente essa reflexividade uari, né, da qual a gente vai falar daqui a pouco, em oposição à separação Yujá, né? Mas essa reflexividade, o Arid que fala a Tânia Stolzer Lima, ela veja bem, ela enfim, é alguma coisa que já aparece já mais claramente nessa primeira sabedoria aí, que é a sabedoria que eu estou chamando de empírica, a sabedoria que diz assim, olha, na verdade eu estou na minha, o porco está na dele, nós dois pensamos que somos humanos, mas como diz o Kit Fine, no meu gominho não tem contradição.
No gominho do porco também não tem contradição. No gominho daqui a pouquinho não tem contradição. Agora, se você pega a coisa toda, aí você tem contradição. Porque aí eu sou homem e porco. Aí eu sou homem e jaguar. Eu sou humano e jaguar. Aí eu tô aqui agora. E aí aparece a contradição. O exemplo do Kit Fine é: eu tô sentado em pé. Eu tô sentado em pé porque agora tô sentado, mas daqui a pouquinho eu tô em pé. Mas a contradição, ela não aparece nos gominhos, ela não é intragomística, ela é intergomística. Então, por ela ser intergomística, por ela estar nessa uber-realidade, é que ela é, digamos assim, não empírica, supraempírica, ou, se vocês quiserem, infraempírica e, portanto, transcendental, que é como eu acho que as coisas realmente acontecem, se você pensar em termos de... se você pensar em termos de uma cosmogênese e não de uma etnogênese que seria empírica, né? Tá certo? Então o que é então esse conhecimento transcendental? Aí é o extra-humano, é o sobrenatural, guiado por uma perspectiva que ele chama de teriocêntrica, monstruosa, segundo a qual se não soubéssemos o que é presa animal não humano, não poderíamos experimentar o que é realmente ser humano. Então aqui é onde a coisa abre possibilidades para o mitológico, no sentido da confusão entre humanos e animais, entre os humanos e os animais não são os mesmos, ou seja, essa coisa da metamorfose, da transformação e xamanismo. Ou seja, eu posso passar de um gominho para o outro. Eu posso passar de uma bolha para outra. Eu posso passar de uma perspectiva para outra. É esse conhecimento transcendental que é formador, porque eu sei que, na verdade, na cadeia de devoração que é a floresta, né? A devoração, o canibalismo é o grande problema, porque eu não sei o que é que eu estou comendo. Tudo que eu estou comendo tem alma, ou para dizer de outra maneira, a devoração é o problema porque eu não sei que tipo de corpo eu estou realmente comendo. Então eu não sei que tipo de corpo eu estou me tornando. Né? Então esses momentos transformadores, eles são momentos, né, como a caça ou a devoração, a predação, são momentos xamânicos, são momentos que você precisa do xamanismo. Você precisa do xamanismo, porque você não sabe como fazer essa coisa, porque você não sabe de uma bolha para outra. Como é que de repente eu vou virar um porco? Como é que de repente eu vou virar um salmão? Como é que de repente eu vou virar, entendeu? Como é que eu vou virar? A gente percebe? Então essa virada que é esse ponto, né? Então essa transformação que justamente, né, faz com que as coisas sejam muito diferentes da máquina antropológica. Tá? Então é como se a máquina antropológica gerasse, ela funcionasse em certo sentido para descrever o elemento empírico, mas não descreve o elemento transcendental. Por que ela descreve o elemento empírico? Bom, descreve em certo sentido, porque na verdade o que me faz humano também, do ponto de vista empírico, é o meu contraste, né? A minha posição na cadeia de devoração, portanto, o meu contraste com o que não é humano. Isso nos leva a essa nota muito interessante sobre o trabalho da Tânia Stoltze, quando ela compara os Wari com os Yujá, como eu estava anunciando há pouco. Ela diz assim: veja bem, os Wari de Rondônia sustentam que nós, humanos, somos animais dessa ou daquela espécie, segundo a espécie animal que nos tem sob a sua perspectiva. O veado me vê como veado. O veado me vê como veado. O veado me enxerga e fala veado. O salmão me olha e fala salmão. Para ele é humano.
Então essa reflexividade, entende? Parece uma troca. Eu olho para o urubu me vê como urubu, eu vejo ele como urubu, ele se vê como humano, eu vejo como humano. Eu não sei como é que ele me vê, mas percebe? Mas eu vejo ele como urubu e ele me vê como humano. Essa reflexividade é que ainda fica faltante, né? Assim, assim, é uma espécie de possível deriva de uma espécie de esboço de exceção humana, ainda que não gere grandes consequências, justamente por causa das duas sabedorias, né? Porque por mais que eu saiba, ou seja, não muda nada que eu saiba que o porco me vê como porco, eu continuo sendo visto como porco. Então, na situação da devoração, eu estou ali no meio da coisa, eu estou no meio, eu não vejo as coisas lá de fora, entende? Eu não vejo as coisas de uma perspectiva de parte alguma, como eu gosto de dizer, né? Então eu vejo as coisas simplesmente no meio da coisa. Então não adianta eu saber, a reflexividade não vai me tirar do meio das coisas, ela me deixa ainda no meio das coisas. Agora, a Tânia Stolze segue, né? Então, entre os Yujá, as pessoas descrevem algo razoavelmente distinto. Enquanto nós, seres humanos, tá? É a diferença dos humanos e animais. Nós, seres humanos, vemos os animais como animais. Eles se consideram gente e nos consideram gente também. Isso é, pessoas com quem poderia mostrar desejo de se relacionar, visto que para os animais a nossa alteridade relativa com eles é humana, quer dizer política. Ou seja, é mais ou menos o seguinte: os humanos são antropocêntricos, os animais não são antropocêntricos, mas são antropomórficos. E aí eu acho que é um ponto muito interessante. Os humanos, eles são os antropocêntricos da jogada, talvez pela reflexividade, né? Então eles dizem assim: nós somos especiais porque nós somos especiais. Nós somos especiais porque nós somos especiais porque nós conseguimos ver os outros como animais. Mas isso não é um elemento suficiente para você considerar o animal, porque você não sai da predação, né? Como eu já disse antes, você não sai da predação, portanto você não considera o Valentim, engraçadinho, fala assim: os Yujás não são kantianos. No início do capítulo, do parágrafo, está no 206. Todavia, em que pese a divergência entre esses diferentes modos ameríndios de atração e divórcio entre os mortos e os animais, o combate político cósmico entre a antropomorfia e a monstruosidade não se confunde, apesar de ser manifesta com implicação, com um conflito político decisivo entre a humanidade e a animalidade do homem que Agamben afirma governar a nossa cultura. Os Yujá não são kantianos, nem os porcos, animais irracionais de que se pode dispor como se fossem meras coisas. O ponto é que os animais estão longe de serem humanos, mas o fato de se pensarem assim torna a vida humana muito perigosa. Ou seja, animais irracionais de que se pode dispor como se fossem meras coisas. Tá, então o Kant vai dizer assim: animais racionais, meras coisas. E a Tânia Stolze Lima vai dizer: o problema é que os animais se consideram humanos, então a gente vai ter que tomar muito cuidado com essa história, né? Então eu não sou o único humano. Ou seja, eu tenho outros centros, isso eu já sei do ponto de vista empírico, não do ponto de vista transcendental. O ponto de vista transcendental é uma cosmogênese ensandecida, mas do ponto de vista empírico eu já sei que tem outros centros. Aquele porco ali também se considera humano. Então, assim, toda a minha consideração de humano, que eu posso devorar tudo, tratar qualquer coisa como meu recurso, o porco também pode fazer. Pronto, né? Então a gente está na cadeia da devoração. O que a gente fez? A gente se assoveranou disso,
A gente criou essa soberania. Mas só que criar essa soberania, e aqui o Valentim, digamos assim, aponta para uma direção, de novo, heideggeriana, interessante, criar essa soberania implica não que nós somos soberanos, mas que nós somos possíveis vassalos dessa soberania. É isso que ele insinua no final do capítulo, quando ele diz, na 211, sem uma radical metamorfose da antropologia, a animalização integral do homem, sua total sujeição ao poder soberano, se torna inevitável. Então, o exercício do humano, do antropocentrismo, justamente dizer assim, existe só um centro, é um exercício clastriano, guarani, do despotismo, portanto, da ausência de qualquer soberania, da desistência de qualquer soberania. Então nós vamos ter que abandonar a nossa soberania, qualquer resquício de soberania, porque que soberania a gente vai ter, uma vez que o procedimento é um procedimento de afirmar um único centro. Então, o que pode nos salvar seria a animalização integral do homem. Veja que interessante o tema do vínculo, né? O Agamben, aqui justamente nesse momento, está rejeitando que esse vínculo possa ser relevante. Ele diz assim, a suspensão desse vínculo, tomado sob a forma de um destino biológico ou social que aspira à inoporosidade contemplativa como operador metafísico da antropogênese, como a gente estava vendo, né? A forma de vida propriamente humana é a que, ao tornar inoperosas as obras e as funções específicas do ser vivo, as faz, por assim dizer, girar no vazio, e desse modo abrem possibilidades, tornando o ser humano vivo disponível para a ausência particular de obra que estamos habituados a chamar de política e de arte. Então, uma política cósmica com os outros centros é impossível e dispensável. Né? O Viveiros vai comentar gozo nefasto na própria ausência da alma. Do paradigma ao monstro, a especulação antropológica atinge assim um umbral quase intransponível. E ele diz sozinho, o Ocidente é quase sem saída. Por quê? Porque o Ocidente significa esse unocentrismo, esse monocentrismo, né? Assim, então você não tem sequer essa sabedoria empírica de dizer, veja, eu também estou sendo visto como animal pelos outros. Também estou sendo visto como porco pelo porco. Também estou sendo visto como salmão pelo salmão. Também, percebe? Eu não estou... ou seja, essa reciprocidade, essa possibilidade de reflexividade é que altera tudo. Porque ela me deixa... deixa todo mundo a minha mercê quanto eu a minha mercê. É o que a predação faz. Ou seja, a predação, eu estar no meio de uma cadeia de predação, ou seja, eu estar num rizoma em vez de eu estar numa árvore, se vocês quiserem usar uma imagem em Deleuze Guattariana. Né? Eu não estou no topo de uma árvore, no galho de uma árvore, eu não estou na raiz de uma árvore que dá origem a tudo. Eu estou num rizoma. Ou seja, eu estou numa cadeia de predações, então, portanto, nessa cadeia de predações justamente vale um multiverso mais do que um universo, vale o vínculo, eu não posso desprezar o vínculo, porque se eu desprezar o vínculo eu perco essa sabedoria empírica que justamente o Ocidente perdeu, e o Agamben glorifica essa perda. Esse tema das duas sabedorias é um tema que ajuda a gente a entender algumas outras coisas também. Por exemplo, essa ideia da cosmogênese, essa ideia de que do mito de Medactia, né, que o Valentim cita
198. Não se preocupe, todos têm razão. Você é um homem tanto quanto um viado, uma aranha, é tudo o que cada um pode ver. Você não é um soto, é um ruai, ou seja, mais ou menos como um xamã. Pode transformar-se em tudo o que quiser. Você é tudo que os olhos da gente veem na terra, no céu. Ou seja, essa é a visão, digamos assim, transcendental que eu estava chamando, que é a visão da sabedoria xamânica, sobrenatural, aquela da uber-realidade, aquela que não está concentrada numa bolha. E aí a gente pode entender também essa distinção entre a forma, a humanidade de fundo e a humanidade de forma. Né? A humanidade de fundo seria uma espécie de substantivo humano, que não seria indexical, seria alguma coisa que diria, no fundo todo mundo é humano, como do ponto de vista dos animais para os Yujá. Então, desse ponto de vista todo mundo é humano, como do ponto de vista animista, se você quiser, do descolar, né? Então você tem, portanto, a ideia de que todo mundo lá no fundo tem uma humanidade, o que é diferente da ideia da humanidade pronominal deítica. Então, na página 200, o Valentim diz, com respeito ao que ele escreve sobre o Schopenhauer, Viveiro de Castro parece estar afirmando alguma coisa diferente do antropomorfismo, do perspectivismo, né? E aí de novo essa complexificação da relação dessa dualidade entre antropomorfismo e antropocentrismo que o Viveiros quer afirmar, né? Se tais não-humanos são normalmente invisíveis aos homens comuns, aos que estão despertos e àqueles de pensamento curto e esfumaçado, no contexto da alucinação xamânica, eles são, ao contrário, supremamente visíveis. Invisíveis em sua forma humana verdadeira. São o verdadeiro centro dos seres da floresta. Reciprocamente, há certas situações críticas em que uma pessoa encontra um ser que começa por se dar a ver como humano, em um sonho, em um encontro solitário na floresta, mas termina se revelando subitamente como não humano. Nesses casos, os não-humanos, por exemplo, no encontro sobrenatural, enquanto a floresta, né? Os não-humanos são aqueles supremamente capazes de assumir uma forma humana falsa perante os humanos verdadeiros. Em outras palavras, enquanto normalmente invisíveis, esses não-humanos são humanos, enquanto anormalmente visíveis, esses humanos são não-humanos. Então, portanto, eles enganam, e há, portanto, uma falsidade, né? Como é que uma coisa pode ser falso, né? Como é que uma pessoa pode ser humana e não humana? Mas justamente aqui as duas sabedorias podem ajudar, né? É o que o Valentim vai chamar de crítica cultural da sobrenatureza, ou do xamanismo, se vocês quiserem, na página seguinte. Como se o xamanismo fosse criticado. Se a ação sobrenatural dos espíritos se caracteriza pela capacidade de metamorfosear os humanos e não humanos, a cultura, isso é, o processo geral de humanização, corresponde, por sua vez, a uma contrametamorfose.
né, que vai acentuar aquilo que é próprio do humano, ao extremo, ao absurdo, no caso da deriva ocidental. Se for uma deriva, como a gente estava vendo, há um empecilho para essa deriva, né, no Baixo Amazonas, que a Tânia Stoltz Lima entende como o perigo que vem dos outros também se considerarem humanos e te considerarem presas de humanos. Então, portanto, mas a deriva ainda existe essa possibilidade de que eu simplesmente veja as coisas de uma maneira antropocêntrica, porque eu vejo apenas as coisas do ponto de vista da minha bolha. Né? Então, da minha bolha, o não humano, o humano, né? Então, percebe assim, as duas sabedorias, a empírica e a transcendental, como eu estava chamando, explicam como é que isso é possível. Você pode fingir que você é humano para uma bolha, para isso você pode fingir que você é um porco. Então, isso é uma técnica xamânica possível, e ela é possível porque existem essas duas sabedorias. Justamente as duas sabedorias convivem, que é a sabedoria do Soto e dos Ruhai, dos seus xamãs, né? Então existe essa diferença. Então é por isso que, em certo sentido, tem o humano no sentido da bolha, que substancializa nos termos da bolha, que é humano para mim, e tem o humano no sentido de que o humano para mim é para mim. Seria como se enfatizasse às vezes o humano e às vezes se enfatizasse para mim, né? Então a gente sabe que o humano é para mim, mas mesmo assim o humano é humano. A gente não vai deixar de ver, depois de estar convencido de que os porcos se veem como humanos, a gente não vai passar a nos ver como porcos. A gente continua nos vendo como humanos, ou seja, a gente não escapa do fenômeno, né? A gente não escapa da perspectiva, né? A gente não escapa do gomo do Kit Fine, a gente não escapa desse gomo, a gente está dentro desse gomo. Mas existe também uma outra coisa, que é o fora do gomo, que é o aglomerado de gomos. Esse aglomerado de gomos, esse elemento transcendental, constitui o fenômeno, constitui o gomo, se ele for entendido da maneira transcendental, como a ideia da cosmogênese parece indicar. Então, isso indica, isso é a uber-realidade, alguma coisa que está do lado de fora, dizendo que compondo essas bolhas, esses gomos, e na composição dessas bolhas, esses gomos, é que justamente uma coisa pode não ser, pode parecer humano para mim, mas não é humano. Então, por exemplo, a metamorfose, por exemplo, se vestir com peles de animais é um evento xamânico, porque na verdade está querendo entrar dentro da bolha de um animal, portanto de um outro humano, né? Então, portanto, a mascarada tem um pouco a ver com sonho, porque a mascarada também é xamânica. A mascarada é xamânica porque justamente o corpo é que marca aquilo que você come, aquilo que você, com quem você anda, como você se movimenta. O corpo, ele indica uma perspectiva, um conteúdo ao caráter, se quiser, né? O corpo ele é indicativo do que você é. O corpo não é simplesmente alguma coisa cuja inteligibilidade pode ser capturada. Quando você muda de corpo, você muda de perspectiva. Os conteúdos do que você pensa mudam, porque você está num outro corpo, né? Então a mascarada, ela é xamânica nesse sentido. Ela envolve esse elemento, esse nível transcendental em que você pode passar de uma bolha para outra. Então você finge que você é humano para um porco. Como é que você finge que você é humano para um porco? Fingindo que você é um porco. Mas mais que isso, você se torna em parte porco, você adentra o porco. A mascarada, isso é uma experiência que, por exemplo, quem pratica algum grau de cross-dressing sabe muito bem, ou seja, as roupas que você veste se animam, né? São as roupas que são animadas por você. Então essas roupas um pouco te conduzem.
Você passa a sentir certas coisas que você não sentia. Você passa a querer certas coisas que você não queria. Você passa a se movimentar de um jeito que você não se movimentava. Por quê? Porque você tem uma outra corporeidade. Né? É o que acontece, sei lá, de um jeito assim ainda mais explícito quando você tem uma prótese, né? E em parte os corpos eles são alterações na adquirir, por exemplo, no limite o xamanismo é ter outros olhos, ter outros ouvidos. Isso significa o quê? Sentir as coisas que você não sentia antes. Significa dizer alguma coisa como, né, lure for feelings, no sentido do Whitehead, ou seja, chamarizes para sentimentos. Coisas que você não sentia antes que você sente agora. Mas esse sensorium é um corpo. Percebe? O sensorium é um corpo. Como medidor é um corpo. Como observador é um corpo. É uma posição. É a partir de uma posição, de uma pessoalidade que há um sensorium. Então o sensorium, mudar da bolha do humano para a bolha do porco, a la Circe, que faz o humano lá do Odisseu, do Ulisses virar grilo, porco, é mudar a sensibilidade. Né? Então essa transformação ela mantém a alma, mas muda o corpo. Mas mudar o corpo significa mudar toda a sensibilidade. Ou seja, não há aqui, se vocês quiserem, lembrem da teoria platônica da alma, né? Em que você tem o cocheiro e os dois cavalos. E você fica lutando entre a alma, fica lutando entre essas duas coisas, né? Aqui a alma e o corpo é, digamos assim, refém das decisões do cocheiro, influenciados pelos dois cavalos, por cada um dos dois cavalos, um cavalo que quer ir para cima, outro cavalo que quer ir para baixo. Na imagem platônica isso está no Fedro, né? Mas aqui o corpo não é escravo dessa alma, ele não vai aonde a alma quer, porque o sentimento ele é corporal. Então é o sentimento que vai determinar. Quando eu me torno porco, eu não vou, entende? Eu não vou sentir as coisas do mesmo jeito que eu sentia quando eu tinha forma humana. Então um morto não sente as mesmas coisas que um humano vivo, né? Então não reage da mesma maneira, não se movimenta da mesma maneira, não come a mesma coisa. Então essas transformações são transformações corporais que não podem ser captadas do ponto de vista da mera inteligibilidade, porque precisamente eles envolvem uma situação, uma posição, um observador, uma corporeidade. Então o perspectivismo é uma metafísica, se é uma metafísica ou uma cosmopolítica, se vocês quiserem, situada. E aqui é onde eu acho que a gente pode pensar um pouco na conexão entre perspectivismo e aquilo que eu chamo de indexicalismo, que é uma metafísica situada, né? Do ponto de vista indexicalista, as coisas todas são indexicais, deícticas. Significa o quê? Quando você captura a inteligibilidade de alguma coisa, você está capturando a inteligibilidade. Que coisa é essa que você está capturando a inteligibilidade? Não é de um substantivo, é de um indexical, é de um demonstrativo, é de um deíctico. Percebe? Então você está capturando a inteligibilidade daquela parada ali. Entende? Então o seu corpo ele lida com posições, ele lida com situações, ele não lida com substantivos, ele não lida com alguma coisa que pode ser vista lá de cima e que pode ser uma espécie de drone do inteligível que vê as coisas de terceira pessoa, uma espécie de visão de parte alguma, ou, se vocês quiserem, uma espécie de voo de pássaro sobre as coisas de terceira pessoa. Não, você não tem essa terceira pessoa, você não tem isso. É que minha teoria geral vai ser uma teoria indexical, né, sobre qualquer coisa, né? Então isso significa que o meu pensamento está totalmente situado, como é o pensamento corporal perspectivista. O indexicalismo vai dizer, portanto, não há substantivos. Então a nossa linguagem, os conteúdos dos nossos pensamentos são todos indexicais, no sentido de que eles são em referência à situação que a gente está. Então é só em referência à situação que a gente está que
que a coisa ganha conteúdo. Né? O pensamento só ganha conteúdo nessa referência, nessa situação, portanto, trata-se de uma metafísica situada. Né? Então, o indexicalismo eu elaboro em parte com perspectivismo, mas também em parte com essa ideia, em conexão com essa ideia de locus standi, né? do Whitehead, que eu acho que é sugerido naquela epígrafe do animismo e perspectivismo na América indígena, em que Whitehead diz sim, é perfeitamente legítimo incluir o observador para medição. Ele facilita as explicações. Seria impossível talvez medir sem observador. É o drama, é o dilema entre Poincaré e Russell. Russell vai dizer assim: é absurdo dizer que é apenas desde um ponto de vista que uma bolinha ordinária de bilhar é menor do que o Sol. Absurdo. O Poincaré fala assim: não, toda medida é relativa. E aí o Whitehead famosamente fala: o Poincaré está certo e o Russell está certo também. Ele tá certo, e os dois são certos. Aqui interessante pensar no empírico, no transcendental de novo, no gominho, na contradição que pode acontecer quando você passa para o nível da uber-realidade, insinuado, mas eu acho que esclarece. Por quê? Porque não é que qualquer coisa vai valer, percebe? Não é que qualquer coisa vai valer, mas dependendo do observador, as coisas são determinadas. Mais ou menos o seguinte: não é que a verdade é relativa, mas a relatividade é verdadeira, se vocês quiserem. O observador está dentro da jogada. Então isso significa o quê? Significa eu acho que é interessante fazer conexões para quem estiver fazendo conexões com a posição via a posição que a Karen Barad atribui ao Niels Bohr em oposição ao Heisenberg. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte: então, do ponto de vista que eu tô, quando eu comparo o Sol com o meu pé, para usar a imagem do Heráclito, e vejo que o meu pé é maior que o Sol, desse ponto de vista não há dúvida, não é que você pode falar o que você quiser. Não é relativo a nada, porque dar um observador não é relativo a nada, mas você tem que dar um observador, diz o Whitehead. Agora, que observador é esse? Aí ele completa: mas é do corpo do observador, da posição do observador, é do corpo do observador que precisamos, senão da sua mente. Ou seja, não é uma representação, mais uma vez, não é uma representação, mas é uma posição. E aí o indexicalismo entra na jogada. Então, o indexicalismo ele é construído a partir de Whitehead, mas Whitehead, o que Whitehead tenta fazer? Veja bem, Whitehead ele pega a monadologia leibniziana e diz: a monadologia leibniziana é muito interessante, mas ela pensa em termos de representação e pensa simplesmente em termos de mente. Eu quero acoplar a isso um elemento corporal, por isso o elemento eu incorporo a parte posicional nessa parada, né? Então a perspectiva não é uma representação, mas ela é uma coisa relativa a uma posição. O que o indexicalismo faz? Ele diz assim: tá, beleza, então tá, vamos dizer, grosso modo, tá? Mas eu acho que é interessante. Veja bem, de um lado você tem a monadologia leibniziana, que é uma monadologia, não tá, de um lado você tem, vamos ver se a gente consegue direito. Você tem, de um lado, eita, tá feio. Não consegue, tem que ser assim. De um lado você tem a monadologia leibniziana, que fala das representações, portanto da mente, do lado anímico das coisas, e deixa de lado o corpo. As mônadas não têm corpo, na formulação standard clássica que o Leibniz começa a fazer a partir do início do século XVIII. Antes tinha, e o corpo era um ponto. É um corpo geométrico, mas era um corpo, não um corpo físico, mas enfim, não tem corpo. De outro lado, você tem essa posição híbrida, que é a posição do Whitehead, em que você tem representação misturada com posição. Então você tem esse elemento híbrido aí. O que é o indexicalismo? O indexicalismo seria a visão de espelho da monadologia, porque o indexicalismo seria justamente aquilo que só tem posição. No indexicalismo só tem posição. No indexicalismo não tem
não tem um elemento representacional. A representação que ocorre, ela ocorre completamente refém da situação, ou seja, da posição, ou seja, da corporeidade, ou seja, da perspectiva nesse sentido de alguma coisa situada. Ou seja, a representação, ela é, isso que em parte eu estava dizendo quando eu dizia que a captura da inteligibilidade, ela é de um deíctico. A representação, ela é indexical, ela é deíctica. Então eu represento esse livro aqui de uma certa maneira, quando eu represento esse livro de uma certa maneira, eu estou representando este livro, eu estou representando um deíctico. Existe uma indexicalidade implícita em tudo aquilo que eu consigo representar. Então pronto, né? Então essa indexicalidade implícita, ela é o que em certo sentido contrasta com a monadologia e com a versão híbrida que é a filosofia do organismo do Whitehead. E em certo sentido, nesse sentido, o indexicalismo está muito próximo do perspectivismo, né? Porque ele está justamente enfatizando justamente esse elemento do corpo, né? O que faz com que o humano não seja um animal é o corpo do humano, o que não seja um animal do ponto de vista empírico, do ponto de vista dele, né? É que o empírico transcendental, que é justamente quando Kant fala, por exemplo, sei lá, do realismo empírico, do idealismo transcendental, né? Aqui a gente está falando assim de do animal sendo, para mim, um animal do ponto de vista empírico, mas um animal sendo para mim um humano do ponto de vista transcendental. Então são essas duas sabedorias, né? Essas duas sabedorias que é o empírico e transcendental aqui. Então que é também, como eu estava falando, o conteúdo e o caráter. Então o indexicalismo, ele vai dizer, olha, na verdade não tem substantivo, né, que resolve de uma vez por todas uma indicação demonstrada, uma indicação deíctica. O que você tem é que aquilo que eu aponto a partir de uma situação. Em certo sentido, Kant um pouco está pensando nesses termos também, está pensando nos termos de, olha, na verdade é a partir da minha bolha, são coisas para mim, e o empírico é o fenômeno que diz respeito a coisas para mim. Agora, isso é constituído de uma certa maneira, e para isso eu faço filosofia transcendental, e por isso tem o transcendental, e por isso tem o idealismo transcendental. Então o Wittgenstein diria, existe uma uberrealidade transcendental, existe uma não coerência transcendental, e existe uma coerência, uma consistência em cada um desses domínios, que são múltiplos. No caso do perspectivismo, o xamanismo, ele é um elemento, ele seria o elemento transcendental, né, porque justamente ele veria essas muitas perspectivas. Então você teria talvez um humanismo, um antropocentrismo empírico e um antropomorfismo transcendental. Essa seria talvez a fórmula, né? Mas Kant, em certo sentido, abre essa possibilidade das perspectivas, né? Porque a perspectiva tem isso, né? Que vem do próprio caráter e do conteúdo, né? Então aqui você tem alguma coisa vista, digamos, dos meus olhos, e alguma coisa vista de algum outro olho. Do ponto de vista indexicalista, isso gera o que eu chamo de uma metafísica paradoxal, porque você só consegue definir, portanto, os deícticos falando de uma totalidade que é precisamente aquilo que não existe. A metafísica paradoxal no sentido de que a metafísica é também uma impossibilidade da metafísica. É uma impossibilidade de você sair desses indexicais. Então, basicamente, você sabe que os indexicais estão lá,
mas você não chega nesses indexicais. É mais ou menos também tão paradoxal quanto, de um lado, o fragmentalismo do Kit Fine, quanto o xamanismo perspectivista. Né? Porque aqui, quando você fala só de posições, você diz assim, e como é que eu posso então falar de alguma coisa que não seja, como é que eu posso alcançar esse ponto de vista transcendental? Né? Eu não posso alcançar esse ponto de vista a não ser caindo numa espécie de paradoxo, que vai me dizer assim, eu não posso alcançar isso, porque é como se eu pudesse simplesmente insinuar aquilo que eu não posso, aquilo que eu não posso dizer, porque afinal de contas se trata de um outro, se trata de alguma coisa que é intransponível, acerca do qual eu não posso ter nenhum conhecimento, porque se eu tiver algum tipo de conhecimento, esse conhecimento se arrisca a ser justamente a captura da inteligibilidade de alguma coisa substantiva, né? E para garantir que eu não capturo a inteligibilidade de nada substantivo, é que eu tenho que dizer que todas as minhas capturas são capturas, digamos, situadas. Né? Então é nesse sentido que você vê aí uma família de maneiras de pensar, né? O que rompe, digamos, com o antropocentrismo do ponto de vista do indexicalismo é justamente esse elemento importante, esse elemento xenológico, para usar um termo do Valentim, esse elemento xênico, esse elemento alheio, porque se trata de o outro, ele vai sempre seguir sendo outro. Então aí que aparece o elemento importante de Levinas no indexicalismo, porque justamente o Levinas vai ter essa espécie de argumento ontológico pelo outro, que vai dizer o outro, ele é concebido como outro. Você só consegue pensar no outro enquanto você pensa no outro enquanto outro, senão você não pensa mais no outro enquanto outro. Né? Então é esse elemento que garante que você não tem um antropocentrismo, você não tem uma centralidade dessa bolha. E esse é um exercício, em certo sentido, que substitui o elemento transcendental, né? Mas que em certo sentido mostra que, digamos assim, o conhecimento é incompleto. É essa incompletude que digamos assim, o substituto do xamanismo. É como se fosse a sabedoria incompleta das duas sabedorias do perspectivismo que o Valentim está listando, né? Que eu chamei de empírica, que eu chamei de transcendental. Portanto, quando o Valentim, o indexicalismo vai, portanto, dizer, olha, na verdade a gente está refém do outro em cada uma das nossas afirmações, porque sempre há um outro na nossa própria estrutura indexical, em que a gente descreve o nosso redor, o nosso ao redor. Sempre tem um outro, sempre tem um além, sempre tem um fora, um grande fora. E é essa a questão, né? É mais ou menos isso que teria, talvez, o elemento que a Tânia Stoltzer invoca quando ela diz eu não sei como é que o outro me vê como caça, se vê como humano. Né? Essa abertura aí que eu não sei, ou seja, eu não sei qual é o conteúdo dos meus indexicais. E esse conteúdo, isso significa que o conteúdo é totalmente situado, eu sou prisioneiro de uma situação. Né? Esse elemento de ser refém de uma situação que também está no indexicalismo. E é justamente esse elemento que no limite é o que o Valentim está dizendo que é preciso ter, porque senão você
perde o vínculo, né, esse vínculo que ele diz que o Agamben precisamente quer perder, porque ele acredita que existe uma forma de vida constitutivamente destituinte, né, que é isso que, enfim, coloca a gente num topo, né, e justamente é o topo que vai fazer com que a gente jamais saia do isolamento metafísico, porque o é também a totalidade, e a totalidade é precisamente aquilo que vai ter que garantir permanentemente que você deixe de lado, como o ponto onde a gente começou, né, deixe de lado o não humano dentro de você, ou seja, marque com a máquina antropológica a cicatriz do não humano, aquilo que é rejeitado pelo para que você seja humano, né? Essa coisa, né? A máquina antropológica tem esse elemento da normatividade, normatividade constante, né? Você não pode simplesmente você não é naturalmente humano de modo que você pode relaxar, você tem que cumprir a norma para que você seja. Você tem que garantir que você está colocando sob controle o seu elemento animal, né? Portanto, isso é um esforço constante que você tem que fazer, que é o esforço do também, né? Que é o esforço de garantir que você tenha esse ponto de vista, que tem o direito de ver todo o resto, que não há outros centros, outras bolhas, não há um multiverso, não há outros gomos, outras perspectivas, né? Então não há esse elemento que há outros que se consideram humanos, o monstro se considera humano, não há esse elemento, né? Não há esse elemento do estranho humano, um humano completamente diferente. E é isso justamente que garante o duplo, o múltiplo, que combate o mundo da antropogenia, que o Valentim entende que justamente por fim o Agamben termina defendendo. E a contraposição a isso, que é justamente sozinho o humano, o Ocidente é sem saída, é justamente a ideia de que a gente perde qualquer vínculo com a devoração, com a cadeia de predação, portanto a gente perde o vínculo com tudo aquilo que tem a agência de nos destruir. Então a gente perde o vínculo porque tudo está originalmente submetido submetido a esse topo da cadeia, que é, uma vez que a gente renuncia, exorciza tudo aquilo que pode nos destruir, justamente a gente está pronto para ser completamente destruído e perder a soberania. Justamente é isso que vai fazer a gente perder a soberania, porque justamente a gente capta a inteligibilidade de nós como comandantes do universo. Bom, então a gente não precisa mais de nós, porque a gente já pode oferecer a quem quer que seja o comando do universo.